E aí pessoal, vamos começar o PET 6? Nessa semana nós vamos seguir com os nossos estudos de biologia, estudando seres vivos. Agora nós vamos ver um pouco do histórico deles no planeta, estudando a evolução e a origem da vida. Nessa semana nós vamos ver as teorias evolucionistas, os pensamentos de evolução, que vão falar como os seres vivos se modificam no nosso planeta no decorrer do tempo. Então não deixem de fazer as atividades, assistam o vídeo com atenção para me enviar. Bora lá! Então, pessoal, vamos começar essa semana 1 do PET 6. Nessa semana, a gente vai começar a ver as ideias evolucionistas, um pouco sobre a evolução dos seres vivos, né? Essas mudanças que acontecem com os seres vivos no decorrer do tempo. Nessa semana, nós vamos ver um pouco sobre o histórico das ideias de evolução, desde quando começaram até o dia de hoje, e alguns princípios fundamentais que vão explicar muito das transformações que os seres vivos sofrem no decorrer do tempo. A primeira coisa, a gente tem que entender as duas ideias da situação dos seres vivos que existiam. Uma ideia que hoje em dia a ciência já não aceita mais, ela já não usa, embora muitas pessoas pensem ainda nela, e a versão científica da coisa toda. Primeiramente, o ser humano sempre acreditou nessa hipótese aqui, a do fixismo, que é uma hipótese, uma crença de que o ser vivo ele não se muda. Da mesma forma que ele foi criado, seja lá quando você acredite que ele foi criado, seja nos 6 dias da criação ou com o Big Bang, enfim. Foi criado hoje, ele nunca vai se transformar, que nem a gente vê aqui nessa imagem. As borboletinhas passam o tempo, mas elas continuam exatamente iguais. Passam bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então o fixismo pensava nisso, era uma aparência, uma forma fixa. Surgiu, não tem mudança. Mas com análise de fósseis, de sinais que os seres vivos do passado deixaram aqui no planeta, os cientistas, os pensadores, os naturalistas da época começaram a pensar até a ideia do evolucionismo, que sim, existiam modificações nos seres vivos com o decorrer do tempo. Como a gente vê aqui nessa borboletinha, você vê que tem um ramo que vai ficando de um jeito, o outro ramo se transforma de outra aparência. Então, o pensamento evolutivo, as ideias de evolução vão falar que os seres vivos eles se modificam ao longo do tempo, eles vão se mudando a sua aparência, mudando a sua forma, surgindo coisas novas aí de acordo com o ambiente, a necessidade, enfim, cada corrente vai falar uma coisa. Mas o evolucionismo fala isso, que as espécies elas não são fixas, imutáveis. Na verdade, elas se modificam ao longo do tempo. Eles desconfiaram disso, existem muitas provas que mostram isso, principalmente o registro fóssil. Você vê fósseis de muitos seres vivos que eles conseguem fazer toda a linha evolutiva certinho. De um bicho, por exemplo, baleias. A baleia ancestral dela era terrestre. Você tem a análise de fósseis que você vê um animal terrestre com patas, quando ele já começa membros parecidos com nadadeiras, e toda a modificação corporal até chegar numa baleia atual. Então essa análise de fósseis, as provas embriológicas, ver a semelhança de embriões, hoje em dia com a genética já consegue ver que existe toda essa mudança no decorrer do tempo, que mostra uma mudança gradual no corpo das espécies. Então, agora falando sobre os pensamentos evolutivos, vamos falar de duas teorias, as principais que foram criadas aí, para explicar a evolução dos seres vivos. A primeira é a teoria da evolução do Lamarck, esse carinha aqui, que recebeu o nome de Lamarckismo. O Lamarck, para ele, o principal motor que faria a evolução acontecer é o meio ambiente. O meio ambiente faria mudanças nos hábitos dos seres vivos e na forma deles. Tipo, o meio ambiente faria uma pressão que modificaria os seres vivos. Os seres vivos teriam que se virar para conseguir sobreviver àquela mudança e com isso eles se modificariam no decorrer do tempo. Para que os seres vivos conseguissem se modificar de acordo com o ambiente que eles viviam, ele postulou duas leis. A lei do uso e desuso, que falava que sempre que você usa seu corpo, exercita o seu corpo, estimula ele, ele vai poder crescer, se desenvolver ou regredir, atrofiar. Como, por exemplo, uma pessoa bem magrinha entra na academia, faz uma dieta e fica forte. Aquele é o uso, ele estimulou o músculo dele
ele ganhou massa. Se ele parar de malhar, ele vai perder toda essa massa e volta a ser magrinho. Então o uso e desuso faz isso. Se você usa demais uma parte do corpo, ele se desenvolve. Se você não usa, ele vai atrofiar, ele vai diminuir, às vezes até desaparecer, que era o que o Lamarck pensava. A outra lei dele é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que vai falar o quê? Aquilo que você ganhou com o uso ou com o desuso, você passa para frente para os seus filhos. Por exemplo, uma pessoa que às vezes sofreu um acidente e precisou amputar uma perna. Ela perdeu a perna, então os filhos dele nasceriam sem essa perna. Então, o lei do uso e desuso, o ambiente faria o ser vivo usar ou não certa parte do corpo, e com isso essa parte podia se desenvolver ou não. E isso, o que desenvolvia ou não, era passado para frente. Os filhos nasceriam já com essas características que os pais ganharam. Vamos ver um exemplo aqui. O principal exemplo mais clássico da ideia do Lamarck é o caso das girafas. Para ele, sempre existiu girafas no início de pescoço baixinho. Só que elas viviam num local com árvores muito grandes. Elas precisavam se alimentar. Não tinha pasto, não tinha nada no chão. Elas só comiam aquela árvore. O que elas faziam? Elas tentando esticar o pescoço, fazendo força, esticando, esticando. O pescoço dela foi crescendo, foi estimulando, foi desenvolvendo, crescendo até que, por fim, a girafa conseguiu esticar seu pescoço. Esticando, ela passou essa característica para os filhos de pescoço grandão e é o que a gente vê até hoje. A girafa ela usou o pescoço, forçando ele a esticar e com isso ela conseguiu alcançar a árvore. Mas com o tempo, os cientistas foram vendo que as ideias do Lamarck não davam muito certo. Principalmente com esse experimento aqui do August Weismann, um cara lá da Alemanha. Muito tempo depois do Lamarck morrer e tal, tinha gente ainda que seguia as ideias do Lamarck, mas vários experimentos mostrou que a ideia do Lamarck não era muito certa. O uso e desuso, sim, é certo. A gente percebe isso como no exemplo que eu dei da academia. Se você usa uma parte do seu corpo, você desenvolve ele. Se você para de usar aquela parte do corpo, ela vai atrofiar. Como uma pessoa que sofre um acidente e fica de cadeira de rodas. Ela vai perdendo massa muscular da perna, porque não está usando. Então, é o uso e desuso. O problema era daquela lei dos caracteres adquiridos. O que você adquire com o uso e desuso, você não consegue passar para frente. O cara fez esse experimento super simples. Ele pegou um rato, tipo um casalzinho de rato, cortou o rabo deles. Ficaram só com os cotoquinhos e não tinha mais rabo. Esses dois ratos, sem rabo, se cruzaram, reproduziram. Os filhotes nasceram com rabo. Cortou o rabo dos filhotes, colocou os filhotes para reproduzir. Os outros filhotes nasceram com rabo. Ele sempre fez isso. Cortava o rabo dos ratinhos, colocava eles para reproduzir. Os filhotes nasciam de rabo normalzinho. Aí tô ali, chegando na conclusão. Não faz sentido. Os ratos perderam o rabo, era para eles nascer sem rabo também, né? A lei do caractere adquirido. O que os pais conseguem no corpo, os filhos vão nascer com ele já. Só que isso não acontecia. Os pais sem rabo davam origem a filhos com rabo. Então, isso não faz sentido. Então, a ideia de Lamarck hoje já não é mais aceita. Embora o uso e o desuso a gente saiba que isso existe na natureza, mas ele não é determinante para a evolução do ser vivo. São outras coisas que vão determinar essas mudanças no ser vivo ao longo do tempo. Porque o que você ganha no corpo não consegue passar para frente. A gente vai ver que a característica está em outra parte, é passada de outra forma. Mas a gente não pode falar que o trabalho do Lamarck foi todo errado, que ele é um burro que não sabia nada, porque o uso e o desuso existe. E o Lamarck também foi o primeiro a estruturar uma ideia de evolução. Então isso tem um mérito muito grande. Numa época onde ninguém acreditava, que todo mundo ridicularizava ideias assim, ele conseguiu montar toda uma teoria que explicasse, nem que seja mais ou menos. Mas existe uma teoria que sim consegue explicar de forma satisfatória o que a gente vê de evolução hoje, que é o darwinismo, desenvolvida pelo Darwin, o Charles Darwin, um naturalista inglês, que viajou mais de 5 anos a bordo de um navio, circulou o mundo inteiro e nisso ele ficou observando tanto os animais, plantas, a vida selvagem do mundo inteiro, que no Brasil ele teve 2 vezes, quanto fósseis, registros, rochas. Ele fez um estudo muito longo e percebeu que sim, as espécies tinham uma modificação ao decorrer do tempo,
não era uma aparência fixa, mas que o mecanismo de evolução era outro. Ele foi publicar esse mecanismo de evolução, a explicação dele num livro A Origem das Espécies, lá de 1859. Ele falou que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum, ou seja, se a gente fosse voltar nas gerações, voltando, a gente ia chegar a um ponto de origem de um ser vivo que deu origem a tudo. Então a gente sempre vai voltando nos parentes, é um ser vivo que vai dar origem a todos eles. Por causa de várias provas, ele vê aquele parentesco entre os seres vivos, onde um dá origem a outro, que dá origem a outro, que dá origem a outro. E o que vai mover essa evolução, essa transformação dos seres vivos, é a seleção natural. Esse princípio da seleção natural quer dizer que o ambiente vai selecionar os melhores seres vivos, aqueles que estão mais adaptados a viver naquele lugar e naquela época. Existe até todo um ditado que fala o mais forte sobrevive, mas o termo mais correto pela seleção natural seria aquele mais apto, o mais adaptado. Porque de nada adianta você ser fortão, mas não conseguir sobreviver. O que importa para a seleção natural é você ter uma característica que vai fazer você resistir a uma mudança do ambiente, conseguir sobreviver naquele ambiente e poder reproduzir, não necessariamente ser forte. Já a gente vai falar de exemplos ali. E junto com o Darwin, trabalhando de forma independente, o Wallace, esse carinha aqui, analisando também a natureza, ele chegou nas mesmas ideias do Wallace. E tanto que hoje em dia se fala que a teoria de evolução do Darwin e do Wallace. Embora ficou famoso já o nome darwinismo por causa do Darwin e tal, mas o Wallace teve também sua participação porque ele chegou nas mesmas conclusões, trocava cartas e informações com o Darwin para eles terminar esse estudo, trocando figurinhas aí. Então ele chegou nas mesmas conclusões, embora o Darwin acabou que teve uma fama maior, conseguiu fazer um estudo mais detalhado desse princípio da seleção natural. Então vamos entender uns exemplos de seleção natural para ver como ela age na prática, para ficar mais fácil entender. Voltando com aqueles exemplos das girafas que o Lamarck falou. Vamos lembrar, para o Lamarck, todas as girafas de tamanho pequeno de pescoço, elas esticavam e isso foi esticando o pescoço. O Darwin já falou que o que explicava essa situação era outra. Existiam girafas de tamanhos diferentes de pescoço. Cada pescoço pequeno, médio, grande, de todos os tamanhos. Provavelmente aconteceu uma mudança no ambiente e as árvores mais baixas, os arbustos, foram morrendo. E no ambiente que as girafas viviam só sobraram árvores altas. As girafas de pescocinho pequeno não conseguiam comer, elas não conseguiam alcançar lá para se alimentar. Como não tinha outra forma de alimento, elas não conseguiram se virar, acabaram que elas morreram, não conseguiram se reproduzir e não passaram essas características de pescoço pequeno para frente. Quem sobrou? Girafas de pescoço maior, que conseguem alcançar árvores maiores. Então, numa falta de alimento, às vezes o pasto, uma vegetação rasteira não existe, sobra árvore alta. Somente aquelas que já nasceram com característica de pescoço alto, elas não esticaram o pescoço. Somente essas, pescoço alto, que conseguiram comer. Comendo, elas viveram de boa, reproduziram, passaram essa característica de pescoço alto para os filhotes, que passaram para os filhotes, e vai chegando até nas girafas que a gente tem hoje, que continua acontecendo isso. E um outro exemplo que a gente vê de seleção natural aconteceu há menos de 200 anos, um caso muito famoso das mariposas de Manchester, lá na Inglaterra. Como as características do ambiente selecionam, elas escolhem aquele ser vivo mais adaptado para aquela situação. Antigamente, antes da Revolução Industrial, antes de fábricas lá na Inglaterra, as florestas lá tinham uma mariposa, bruxa, que o povo chama, de duas cores, uma preta e uma branca. Como não tinha poluição, as árvores eram cheias de líquens, essas coisas branquinhas, que revestiam os troncos das árvores, elas ficavam cheias de coisas brancas ali. Tá. Essas duas mariposas pousavam ali. Aí você tinha a mariposa preta e uma mariposa branca, que está mais ou menos aqui. Aí me diz, um pássaro que viria ali comer essa mariposa, qual das duas ele conseguia pegar mais? Lógico que ele vai enxergar a preta, tá difícil de enxergar a mariposa branca aqui nessa imagem. Então ele ia comer a mariposa preta. Então a população de mariposas pretas ia diminuindo
e as de mariposas brancas iam aumentando, porque as pretas morriam, era a presa, morriam por causa dos passarinhos que comiam elas, não conseguiam se reproduzir, não passavam para frente a característica cor preta. As brancas ficavam escondidas, elas não morriam, elas conseguiam se reproduzir e nasciam mais mariposas brancas que iam continuando aumentando a população de mariposa branca. Está vendo como o ambiente selecionou? Não foi elas que se modificaram, não foi uma mariposa preta que foi fazendo força até ficar branquinha. Não, ela nasceu branca, ela vai ser branca, ela nasceu preta, ela vai ser preta. O que mudou foi o ambiente. O ambiente era de cor clara. As pretas ficavam mais fáceis de ser visualizadas. Por isso elas morriam, as brancas se camuflavam aqui. Mas o ambiente mudou. Veio fábrica, poluição. Líquen é muito sensível, ele morre com poluição. Sem falar de fuligem, fumaça que foi grudando no tronco da árvore. Os troncos das árvores ficaram pretos, muito escuros, sem líquens. Agora, qual das duas mariposas fica mais fácil de visualizar? A branca, você consegue enxergá-la muito facilmente. A preta, às vezes, ela consegue se esconder muito bem. Então, agora, nesse caso, o ambiente modificou. Qual das duas é mais adaptada, mais preparada para viver nessa nova realidade? A preta, ela consegue se camuflar aqui. Então, nesse caso, mudou. Agora os passarinhos enxergavam mais a mariposa branca, se alimentavam mais dela, e a preta ficava escondida, camuflada ali. Então, a partir de agora, as brancas morriam, elas não conseguiam se reproduzir, a população delas foi caindo, enquanto as mariposas pretas se reproduziam, deixavam seus descendentes aí de cor preta, e a população foi aumentando. Então, você percebe que a mudança do meio ambiente que selecionou o que já existia. É diferente do Lamarck, que falou que o ambiente muda, e isso faz o ser vivo se modificar para aquela mudança. Tipo, o ser vivo antes ele não tinha nada pronto antes. No caso do darwinismo, do Darwin é diferente. O ser vivo já tem a característica dele e o ambiente muda. Essa mudança vai selecionar aqueles que já estavam prontos para aquela mudança, mesmo que nem percebesse que aquilo podia ser útil, e vai eliminar aqueles que não conseguiram se adaptar, como o caso das mariposas aqui. A branca, que antes vivia de boa, agora ela não conseguiu se virar, ela não conseguiu se esconder. Então ela acabou morrendo, acabou sendo eliminada dessa população, esse conjunto de mariposinhas brancas, e as pretas que conseguiram sobreviver. Se caso o ambiente ali na frente mudar de novo e voltar a ter cobertura branquinha nas árvores, se ainda existir mariposa branca ali, elas podem se voltar a crescer, ou então vão ser eliminadas caso nada faça. Então a seleção natural é o ambiente que escolhe quem está mais preparado. O ser vivo já tem as características dele. Ele já tem algo interno que vai determinar se ele sobrevive ou não. O ambiente mudou. Essa mudança vai selecionar aqueles que vão conseguir sobreviver à mudança e continuar vivos, ou aqueles que vão morrer. Se você já estava preparado mesmo sem saber dessa mudança, você vive. Senão você acaba morrendo. Mas uma coisa que aconteceu que o Darwin não sabia explicar de onde vinham essas mudanças. Porque já que era o meio ambiente, já que era o ser vivo que já tinha isso, não era um ambiente que induzia a mudança, o ambiente só selecionava, de onde que vem essas mudanças? De onde surgem as novas características? O que o ser vivo tem que faz ele ser daquele jeito e não de outro? Tipo, o que a mariposa preta tinha que a branca não tinha? Ele não sabia explicar. Hoje você sabe que isso tem a ver com a genética, o gene, aqueles cromossomos que a gente viu no PET passado. O Darwin não sabia porque ele fez esse estudo mais ou menos na mesma época que o Mendel estava fazendo os dele. E como o Darwin não estava preocupado em estudar genética, estava preocupado em estudar outra coisa, acabou que passou batido, ele não sabia. Quando então juntaram, no começo do século passado, as ideias do Darwin, as ideias do Mendel, que já estava muito famosa, um monte de cientistas lá dos Estados Unidos, biólogos, viram que aquele conhecimento do Mendel, principalmente as mutações, que são as mudanças que acontecem no DNA, ele vai mudando, ou a recombinação gênica, as misturas de DNA por diferentes fatores, lembra que a gente falou da variabilidade genética? Essas coisas explicavam o que o Darwin não soube falar.
Então juntaram os dois e deram origem ao neodarwinismo, também chamada de teoria sintética da evolução ou de síntese moderna. É a teoria de evolução dos seres vivos mais aceita hoje em dia, que vai falar que o ser vivo, ele, por causa da genética, de mutações, de recombinação, de mistura de DNA, ele vai desenvolver características no seu corpo que serão selecionadas pela seleção natural. Se essas características forem favoráveis, o ser vivo sobrevive, reproduz e passa para frente. A gente não estudou a hereditariedade, como que a genética, os genes são passados de pai para filho? Então, por aqueles mecanismos lá que a gente viu, o gene passa de pai para filho, essa característica boa passa para frente, e com isso os filhos vão ter a mesma característica e vão sobrevivendo naquele ambiente. Se o ser vivo não tem uma característica lá na genética dele para sobreviver, ele vai acabar morrendo e aquele DNA é eliminado da natureza e aquela característica não existe mais. Essa é a grande diferença da sacada do Darwin, junto com a turma da genética, que o Lamarck não teve. Para o Lamarck, o ambiente mudava e o ser vivo tinha que se virar ali nos 30 para conseguir desenvolver uma característica para sobreviver. O ambiente impulsionava essa mudança. Para o neodarwinismo, já é outra coisa. O ser vivo já tem a característica, a genética dele já desenvolveu uma característica que o ambiente vai selecionar ou não. Pode ser que seja útil, pode ser que não faça diferença nenhuma, ou pode ser algo que vai matar ele, como naquele caso lá das mariposas. Quando o ambiente mudou e a cor das árvores ficou escura, a mariposa, que tinha genética para a cor preta, conseguiram sobreviver e passar essa genética para frente. Aquelas que tinham gene para a cor branca acabaram sendo mortas mais fáceis e não conseguiram passar para frente. Certinho? E a gente tem que entender também que todas as mudanças da evolução acontecem a nível de população. Porque às vezes se um ser vivo tiver uma característica boa, mas se todo o resto dele morrer não adiantou nada, porque ele não vai conseguir achar um parceiro para reproduzir e passar para frente. Essas mudanças, a evolução se dá a nível de população, de grupos maiores de ser vivo, que vão tocar essas mudanças aí para frente. E aqui também, pessoal, consegue ver que isso aqui é verdade por análise de fósseis, de embriões, e agora, usando a genética, percebe semelhança de gene com várias espécies. Tipo o ser humano, que tem mais de 90% de DNA semelhante de macacos, o que indica um ancestral comum. Não quer dizer que um macaco deu à luz a um ser humano, não. Tipo, um ancestral há muito tempo atrás, que deu origem a esses dois ramos de macacos e seres humanos que foram se modificando com o tempo. Mas mostra um certo parentesco por causa da genética parecida. Isso também é outra evidência muito forte da evolução. Agora então vamos ver as atividades para a gente terminar. A número 1. O que a teoria sintética da evolução, essa que mexe com a genética, adicionou à teoria de Darwin, que só falava da seleção natural? Lembra que eu falei? O neodarwinismo, a teoria sintética. Pegou as ideias do Darwin, somou com alguma coisa. O que é essa coisa? Só voltar no último slide aí. 2. Explique o que é e como atua a seleção natural, né? Que o Darwin falou, a grande sacada da teoria da evolução do Darwin. Como que ela funciona. A gente viu o exemplo das girafas, os exemplos das mariposas, a ação do meio ambiente selecionando aí. A número 3. Faça um quadro comparando as semelhanças e diferenças entre as ideias de Darwin e Lamarck. Embora tenham ideias bem diferentes uma da outra, eles têm alguns pontos em comum, né? A transformação das espécies, a mutabilidade, essa evolução, essa mudança dos seres vivos, mas alguns pontos que eram diferentes, né? A questão do ambiente, principalmente aí. A número 4, em que se baseava a teoria do fixismo, né? Aquela teoria que falava que os seres vivos não se modificavam. E a última, existem bactérias que conseguem resistir à ação de antibióticos utilizados para contê-las, né? Tipo superbactérias. Você toma antibiótico, o antibiótico não mata elas. Elas conseguiram sobreviver a eles. Então você vai explicar por que elas conseguem sobreviver do ponto de vista lamarquista. Só lembrar, o Lamarck falava que o ambiente muda e ele induz, o ambiente provoca a mudança no ser vivo. E da teoria darwinista, que vai falar que o ser vivo já tinha uma característica prévia
e o ambiente só selecionou aqueles que estavam prontos ou não. Mas o ambiente não criou nada no ser vivo. Então você vai explicar a bactéria resistente ao antibiótico desses dois pontos de vista. Para o Lamarck, onde o ambiente muda, e para o Darwin, onde o ambiente seleciona. Certinho, pessoal? Para fechar, só uma última consideração sobre a teoria de evolução. Às vezes a gente pensa na palavra evolução e pensa na ideia de progresso, de sempre uma melhora. A evolução biológica, a evolução do ser vivo não fala isso. Nesse caso, a palavra evolução tem o sentido de mudança, de alteração. Pode ser para melhor, super top ou uma coisa pequenininha, mas é aquela mudança para sobreviver naquele lugar e naquele tempo. Pode ser que o que te salvou hoje da extinção vai te matar amanhã. Né? Ou uma característica que hoje foi ruim, mas às vezes amanhã ela pode ser útil. Então não é um progresso indefinido sempre virar algo de outro mundo. Não. A palavra evolução na biologia quer dizer o sentido de mudança. Certinho? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Assistam esse vídeo, os outros, me perguntem se tiver alguma dúvida. Mas não deixem não fiquem com dúvida aí. Corram atrás, que é um assunto legal, interessante, mas muita coisinha pode confundir. Eu vou ficar esperando a atividade de vocês. A gente fica por aqui então. E até mais.